Eu nunca ouvi de nenhuma pessoa que vai fazer uma promessa a Deus, promessa para receber alguma coisa de volta. Nunca vi uma pessoa que prometesse uma coisa boa para Deus. Por exemplo, prometo que eu vou escutar a Martha Argerich tocando Mozart. Prometo que vou tomar um copo de uísque todo dia. Prometo que vou tentar transar 2 vezes por semana pro resto da minha vida. Coisas boas. O que a gente promete para Deus? Casca de ferida. Prometo subir os 400 degraus da escada da igreja de joelhos. Prometo não beber Coca-Cola durante 6 meses. A gente só... É como se Deus ficasse babando de prazer ao saber dos sofrimentos. Deus tem um prazer. Como está sofrendo, como está sofrendo. Olha, Rubens Alves traz essa constatação evidente sobre o modo psicológico como muitas pessoas se relacionam com o seu próprio senso de justiça, ou eu diria, com o seu próprio juiz interno. Porém, pensando com isso, estarem prestando culto a Deus. Isso porque o que Rubens Alves está descrevendo aí só acontece em razão do modo instintual de funcionamento da nossa psique humana mesmo. Porque na nossa psique, para cada culpa que surge na gente, essa sensação pesada e desagradável só pode ser cancelada e substituída por um apaziguamento interno se a pessoa fizer algum esforço ou algum sacrifício compensatório. Aqui eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando da dinâmica instintual da nossa psique. E como se trata de culpa, ou seja, de uma sensação de dívida, esse esforço ou sacrifício, obviamente, sempre tem que ser algum prejuízo sobre o próprio sujeito para que a sensação de dívida seja satisfeita e paga. Em poucas palavras, eu estou aqui só tentando descrever para vocês a atuação de uma instância natural do nosso funcionamento psíquico e que levou Freud, o pai da psicanálise, por exemplo, a nomear essa instância de superego e que de uma forma mais simples aqui eu estou denominando isso de juiz interno, o nosso juiz interno. Não é por outra razão que toda religião que se preze precisa dispor de regras e de doutrinas que estabeleçam certos esforços e sacrifícios como sendo santos e sagrados, para que seus seguidores se utilizem de tais expedientes para eles se sentirem aliviados diante das suas próprias culpas, ou talvez mais comprometidos com as coisas de Deus. O sacrifício de animais ou a autoflagelação é uma das práticas religiosas mais rudimentares que sempre viabilizaram as pessoas espiarem as suas próprias culpas na relação com as suas divindades. Mas com o advento do Cristo, Jesus ensinou uma das maneiras mais desconfortáveis de se resolver o problema da culpa. Pois é, que é tão somente pela fé. Sim, crendo, tão somente crendo num perdão superior. Mas eu sei que alguém aqui que ainda não me entendeu poderia virar aqui e dizer: mas Felipe, essa história de tão somente crer no perdão sem precisar fazer nada, essa é a forma mais confortável e não desconfortável de resolver a culpa. E eu posso te garantir que isso não é verdade. Porque embora o esforço e o sacrifício pessoal sejam coisas difíceis de serem realizadas, psicologicamente é exatamente isso o que o nosso juiz interno exige de nós que seja feito para que a gente experimente algum alívio diante da culpa. Já por outro lado, embora crer no perdão de Deus pareça aparentemente fácil, isso vai totalmente contra as exigências da nossa própria psique diante de uma culpa existente. E quem tem um mínimo de caráter e de sensibilidade para perceber o seu próprio mundo interior, sabe o que eu estou dizendo. Portanto, podemos dizer que Jesus pediu o nosso esforço sim, mas o nosso esforço para crer e não para sacrifícios. Inclusive daí se desdobra a noção de graça, favor imerecido. Mas isso aí já é tema para uma outra reflexão. Porque, na verdade, o sacrifício dele, de Jesus, pela fé, foi único e suficiente. Mas, hoje em dia, a religião dos homens ainda se aproveita muito da ignorância das pessoas sobre isso e fica retratando Deus como se ele fosse o equivalente do nosso próprio juiz interno. E aí, diante da culpa das pessoas, ou do desejo delas de conseguirem alguma coisa, como o sacrifício de animais, além de já não ser mais bem visto socialmente, ele também não traz nenhuma vantagem para os negócios, a religião, mesmo assim, continua negligenciando o poder da fé e priorizando a necessidade do sacrifício. Ou, quando muito, tratando fé como se fosse sinônimo de sacrifício.
E aí hoje eles até dizem que Jesus aboliu o sacrifício de animais, mas por outro lado vivem estimulando o sacrifício de dinheiro, ou de bens, ou de serviços gratuitos e abnegados das pessoas no altar das instituições deles. E é por essa razão que nós assistimos cada dia mais esses templos se transformando em verdadeiros impérios luxuosos e lucrativos, porque a escravidão ao próprio superego psicológico de cada um é muito mais frequente do que a fé verdadeira na justificação que vem do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso esse povo jamais se pacifica, sempre quer mais, nunca está satisfeito e não vive contente. E isso por confundir Deus com o próprio juiz interno, vivendo de sacrifícios e sacrificando a sua vida e os seus recursos para enriquecerem mercenários religiosos. E você? A quem você tem servido? A Deus, tão somente pela fé, ou ao seu próprio juiz interno, como se ele fosse Deus, te demandando esforços e sacrifícios para você conseguir apaziguar a própria culpa? Paz e luz, meus amigos e amigas.